A Primeira Guerra Mundial muda o territorialismo europeu, que foi consolidado através da Revolução Industrial e do poder colonial. Nações como a França e a Rússia possuíam territórios em todo o planeta. Um exemplo foi o Império Britânico, possuindo territórios da China até o Caribe. Então, dentro das 24 horas do dia, sempre havia um local com luz solar. Era um tempo em que o sol não se punha no Império Britânico. Essa realidade era garantida pelo Concerto da Europa, que garantiu em 1815, após as guerras napoleônicas, 100 anos de paz. Antes da Primeira Guerra Mundial, os países europeus compartilhavam uma cooperação e uma interdependência muito produtiva naquele cenário econômico. Em 1873, um banco austríaco entra em colapso, gerando 2 décadas de depressão econômica. Esse acontecimento, somado à queda dos preços das matérias-primas, faz a produção industrial crescer. O avanço tecnológico no final do século XIX permite a criação de novos produtos, como os automóveis de combustão interna. Essa revolução começa a trazer novidades no cotidiano das pessoas, como, por exemplo, o telefone, o fonógrafo, o cinema, a bicicleta e o automóvel. As colônias espalhadas pelo mundo ofereciam matérias-primas baratas. A África do Sul, por exemplo, fornecia metais valiosos. O ouro era um deles, que ajudou a gerar créditos elevados, por exemplo. A redução das restrições ao comércio e um regime de câmbio fixo, aliado ao padrão ouro, facilitou as transações. Essa época de crescimento econômico se completava com o crescimento populacional do planeta, entre os anos 1880 a 1910, que ajudou aí a alimentar o mercado de trabalho. Essas transformações fizeram que os europeus migrassem para as Américas e para a Austrália, trazendo um certo equilíbrio no desenvolvimento das sociedades. Esse cenário traz então novos países para o mercado internacional, como produtores de matéria-prima ou então consumidores. Naquele momento, a Europa passa pela segunda transformação no transporte. Ali surge o barco a vapor. Essa tecnologia facilitava o comércio internacional. Junto dele, vinham também as ferrovias, que ajudou muito a economia mundial. Os países europeus colheram os frutos do Iluminismo até a Revolução Francesa, e seus políticos avançaram na aplicação do constitucionalismo. A paz naquela época era alicerçada por esse sistema flexível de aliança, que acabava impedindo esse desequilíbrio entre os países. Porém, a Revolução Francesa muda isso radicalmente. Logo após a vitória da Alemanha sobre a França, o chanceler alemão Otto von Bismarck unifica a Alemanha juntamente à Prússia e cria o Segundo Reich, proclamando um imperador no Palácio de Versalhes. O surgimento de um inimigo dessa proporção no centro da Europa muda as relações diplomáticas, ligando o alerta da Grã-Bretanha, que se sente ameaçada no seu domínio marítimo, que era a base da sua economia imperial. Outros países também foram importantes nessa mudança diplomática, como os Estados Unidos e o Japão, que exerceram um papel fundamental na Primeira Guerra Mundial.